Amigas e amigos, parece não haver dúvida a esta altura do campeonato eleitoral de que o Jair Bolsonaro vai se consolidando, né, se apresentando como a peça central de todo o processo, de todo o debate. Lógico que esta é a fotografia de hoje, como se diz aí, é até um lugar comum, né, o amanhã e tal, sabe-se lá o que vai acontecer. Como dizia Adão, o futuro a Deus pertence. Mas hoje a realidade é essa. Não significa que ele vai chegar, né, na reta final, que ele vem sendo viabilizado pelos aparatos, pelos aparelhos ideológicos da direita, com essa discurseira, essa verborragia dele aí, né, de extrema direita, troglodita e tudo mais. Evidentemente que ele vai enfrentar a resistência porque é uma realidade bem diferente do que ele acaba pregando aí, né? Ele já vai se amoldando a tudo isso, né? Essas questões sociais de comportamentos, né? Isso tem muita resistência na sociedade e a própria direita vai moldando isso. A direita não quer um candidato, né, com esses comportamentos de trogloditas perante o povo, né? Que é a questão da sabedoria do povo, né? A sapiência do povo, né? O povo vai olhando para isso e vai tirando conclusões claras, né? Não é à toa que a rejeição dele também cresce, né? Há quem faça aí a interpretação das pesquisas de que ele só derrota o Fernando Haddad no segundo turno, né? Aí colocando já o Fernando Haddad como candidato, eles já dão como certa a direita, né? Já dá como certa a retirada da candidatura do ex-presidente Lula, essa ofensiva que tem aí, essa militância. É uma militância agressiva da mídia, né, da rataria pretoriana midiática, é uma campanha muito agressiva. Então já fazem a interpretação colocando o Fernando Haddad no segundo turno. Aqui é uma possibilidade concreta, né? E aí eles dizem que o Bolsonaro só derrotaria o Fernando Haddad no segundo turno. Qualquer outro que fosse para o segundo turno derrotaria o Jair Bolsonaro. Portanto, é necessário a gente observar esse movimento da direita e, consequentemente, eles vão criando aí um processo político que vai consolidando essas ideias de extrema-direita. Isso é decorrência de um fenômeno social, de um processo social, desta conjuntura de crise. Assim, na Alemanha tem lá protestos gigantescos contra a atuação da extrema-direita, né? Nos Estados Unidos, com o Donald Trump, né? Eu comentei aqui o artigo aí né, publicado na Folha de São Paulo, que fala de Wall Street, que considera a possibilidade, sim, do Bolsonaro. No segundo turno, é lógico que eles vão fazendo as projeções, a pesquisa serve para isso. Não tem outra finalidade as pesquisas, senão para ajustar, né, os passos da campanha. Isso ficou muito evidente em 1998. O Datafolha deu ali quase que empate técnico entre o Lula e o Fernando Henrique no primeiro turno e uma grande possibilidade de vitória do Lula. Aliás, empate técnico no primeiro turno e uma grande possibilidade de vitória do Lula no segundo turno. O que eles fizeram? Recrudesceram os ataques ao Lula e jogaram o Fernando Henrique para cima. Resultado, o Fernando Henrique ganhou as eleições no primeiro turno, como fez em 1994. Então a pesquisa no fundamental, né, estas pesquisas aí, né, elas têm a finalidade de fazer isso, de aprumar tal, né, de dar o recado para a rataria pretoriana midiática, para o cartel mafioso midiático, como eles devem agir na boca de urna. Né, é isso aí, é manipulação. A pesquisa serve exatamente para eles manipular o processo eleitoral, fazer as suas campanhas. O martelar de outono, os ataques ao Lula não é brincadeira não. Quem ouve aí as redes de rádio, né, quem lê os editoriais dos jornalões, os colunistas, os editorialistas, né, nas redes de TV e etc., percebe isso, né? Ataques barra pesada, baixaria. Agora, evidentemente que à medida que tem esse fenômeno Lula, né, eles precisam evidentemente insuflar o que eles chamam lá do outro extremo, né, o Bolsonaro. Por quê? Porque tem utilidade. O nazifascismo ascendeu assim, o Hitler, o Mussolini, isso é uma lógica do sistema, né, desse modelo aí, né, de estrutura econômica. É a história de Wall Street, que eu comentei aqui no vídeo passado desse artigo na Folha. As tantas eles dizem o que disse o coronel Jarbas Passarinho no AI-5 da ditadura militar,
As favas, os escrúpulos. Interessa isso aqui, ó. Grana. É a turma da bufunfa. Direitos humanos, democracia, liberdade do povo, participação do povo, essas coisas para eles. Quanto eu vou ganhar aí? Dá dinheiro? Democracia dá dinheiro? Não, aqui por aqui não vai dar dinheiro não. Então tira a democracia fora. Povo aí participando e tal, com estrutura sindical, com movimentos populares, essas coisas, dá dinheiro? Não, então tira fora. Qual é o problema aqui? Nós precisamos de dinheiro, vocês vão tirar dinheiro de onde? Esse povo aí, ó, com estrutura democrática e tal, isso aí atrapalha o dinheiro. A circulação do dinheiro, o mundo do dinheiro, né, consequentemente tem que acabar com isso aí. A Constituição dá dinheiro? Não. Então tira a Constituição também. O que dá dinheiro? Lava Jato dá dinheiro? Dá dinheiro? Então deixa Lava Jato aí. Joga Lava Jato para cima. A lógica é essa, portanto, eles vão consolidando aí, né, por decorrência desta realidade, esta corrente mais extremada aí de Bolsonaro, né, explorando exatamente esses comportamentos de cachorros loucos, né? Os cachorros loucos. Essa gente que não tem cognição social, né? A turma aí que eu falo, que joga a bandeira brasileira nas costas e sai por aí gritando, a minha bandeira jamais será vermelha. Eles não conseguem ter o discernimento do papel de uma bandeira para uma determinada situação, para outra, né? Qual é o significado de uma bandeira. Eles não têm essa capacidade. Eles são incapazes de verificar, né, de constatar o que é a estrutura social e, consequentemente, abstrair daí as ideias filosóficas, civilizatórias, em resumo. É outra história, bem diferente. Por isso que proliferam por aí, né, esses cachorros loucos, os adestrados. Podem observar, as pesquisas dizem o seguinte: quanto mais a renda, mais elevada a renda, mais se vota no Bolsonaro. Quanto mais elevado aí o nível escolar, também é voto de Bolsonaro. Porque são segmentos da sociedade que são mais fáceis de manipular. Esse mundo obscuro aí, né? Os comportamentos de vira-latas. Esse país aqui, esse povo negro, esse povo índio, mestiço aí e tal. Isso aí não dá nada, né? Esse país não dá nada. Enquanto esse país for assim e tal, enquanto tiver Lula, né, isso aqui não... Bom mesmo é Miami, né? Paris, né? Berlim e tal. Na lógica deles é isso aí, esse pensamento desse aí. Né? Agora, eles não levam em consideração, por conveniências, é bom que se diga, né? Também por obtusidade ideológica, política, o que é o Brasil, a estrutura do Brasil, né? Como é que funciona isso, a nossa história, que eu sempre falo aqui, os saltos civilizatórios, etc. O que é a elite brasileira, essa elite brega, atrasada, corrupta, ignorante que tem por aí. Isso, naturalmente, vai se reproduzindo na ideologia. Eu falei aqui, tem essa polêmica aí. Isso acabou virando já um certo... Virou, como eu diria, cômico, né? Um clima de arquibancada, lá, aquela história lá com o Hugo Studart, esse livro infame dele aí, tá? Observar lá o séquito de comentaristas. Tem os grandões aí, né? As figuraças aí da mídia. Eu comentei, escrevi, enfim... Só estou rememorando aqui, citando, né, para fazer exatamente essa medição. É uma régua, ali é uma régua. E tem lá gente que é da universidade, não sei o quê, gente graúda, Everardo Maciel, né, que foi secretário da Receita do Fernando Henrique Cardoso, Bolívar Lamonnier, enfim, eu já falei disso aqui, está lá também. Agora, tem ali o séquito, é um pensamento que já foi superado pelo homem de Neandertal, mas está lá. O que é isso aqui, senão essa lógica bolsonarista, dessa extrema-direita obtusa, né? Embrutecida, né? Que exatamente isso, né? Vai reciclando as ideias do escravagismo e trata o povo como eles me tratam lá, como vem tratando. É isso que eu falei, né? Do Bem-vindo Siqueira. Né? Bem-vindo Siqueira que fala isso. A ofensa não me atinge, que eu sou do povo, da luta e tal, né? O que atinge é a burrice, o nível rarefeito, né, rebaixado e tal. Né? Agora, tudo isso precisa ser compreendido, evidentemente, nessa lógica bolsonarista. E aí as favas, os escrúpulos, como dizia o coronel Jarbas Passarinho. É bem diferente aí da lógica do Lula, da ideia Lula, do povo e tal, né? A sabedoria do povo, a sapiência do povo, a sabedoria popular. Né? Esse movimento
do Bolsonaro vai se transformando num movimento organizado e protagonista. Isso vai para frente. Até onde vai, o que vai dar, é isso que eu falei, né? Como dizia Adão, o futuro a Deus pertence. Agora, a questão é que tem um movimento concreto nesse sentido. Agora, gente com sabedoria, né, com essa capacidade, tal como tem o Lula, só pode surgir do povo. Quem conhece o povo sabe do povo. Porque é uma sabedoria forjada na luta. É a ideologia do povo, que eu sempre falo aqui, tem que lutar para sobreviver, para se defender dessa elite agressiva, estúpida, ignorante, fascista. É que é isso, neoliberalismo, fascismo, tem que voltar sempre nessa tese para compreender o que é o escravagismo nos dias de hoje, a ideologia do século XIX, essa ideia neandertal, superada já pelos neandertais, podemos dizer assim. Como é que ela vai se encaixar aqui, se não pela estupidez, pela ignorância, pela obtusidade, né, pelo séquito do Hugo Studat, por esse comportamento da rataria midiática, né, por essa estupidez bolsonarista. O fascismo é isso aí. É neoliberalismo, fascismo, dinheiro, dinheiro. É isso que eu falei, dá dinheiro. Né? Povo dá dinheiro. O povo só dá dinheiro trabalhando, arrancando valores, né, lá do povo, riqueza do povo, escravizando o povo, faz reforma trabalhista, reforma da Previdência e tudo, né, e põe o povo para trabalhar. É a lógica dos quase 400 anos do regime de escravagismo. E, consequentemente, eles precisam fazer esses ataques sórdidos ao Lula. A ideia é Lula, quem pensa como Lula, quem age como Lula, nós que somos o povo, que expressamos a ideologia do povo, que pensamos em construir um futuro com democracia, progresso social, soberania, essas coisas, dar um mínimo de dignidade para esse país, para esse povo, né? Para isso, você tem que enfrentar essa gente, esses obtusos aí. E o Lula é isso, né? Como surge uma liderança com essa capacidade que o Lula tem, esse carisma, essa capacidade de interpretar a ideologia do povo, os anseios do povo, os interesses do povo? Como é que surge isso, se não da sabedoria do povo? Do meio do povo, do seio do povo, como dizia o Mao Tse Tung. Vem lá de Pernambuco, de Garanhuns, como diz o Estadão, né? No pau de arara ali. Para demiurgar, o demiurgo de Garanhuns. E eles tratam assim, é um Zé Prego qualquer aí, assim, cachaceiro, analfabeto, e não sei mais o que, tal. Eu, evidentemente que numa dimensão micro, comparado com o Lula, tem sido tratado assim. Agora, o que o Lula faz? Como é que o Lula reage? Reage como na sua linha de coerência, né? É isso, né? A verdade, a história, tem tudo isso. A persistência, né? Nada de se meter nesse mundo sujo aí, né? De lava-jato, esse mundo sujo aí da direita, da elite, das negociatas, né, das mansões, das fazendas e tudo mais, esse mundo obscuro, né, de Wall Street. O Lula, comigo não, né? Eu vou aqui governar. Vocês querem ajudar? Vocês querem ajudar? Vem aqui, a gente faz, compõe aqui, não sei o quê, ajeita pra cá, ajeita pra lá, ajeita pra esquerda, ajeita pra direita, a gente vai levando. Se vocês quiserem, a gente vai tocando assim. Agora eu vou entrar aí na lama de vocês. Ah, você não vai entrar? Não, então algema ele, prende. Não algemaram, evidentemente, porque seria, né, causaria uma comoção muito grande, mas o desejo era esse aí. É como fizeram em tempos passados, coisas muito piores, né? Evidentemente, esse que eu falo é o acúmulo. O processo social histórico é isso, vai acumulando civilização, compreensão social, filosófica, né? Os saltos civilizatórios, cada salto, um salto leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, vai se acumulando. Hoje em dia, a situação para eles fazerem o que fizeram com Zumbi dos Palmares, Tiradentes, os alfaiates da Bahia, os republicanos do Nordeste, Tiradentes, Getúlio Vargas, as condições são bem mais adversas para eles. Não significa que não possam fazer. Tem aí os candidatos a Hitler, claro que tem. Aí, ó, o Bolsonaro sendo insuflado por eles. Se precisar, a lógica do regime é, se precisar tem um Hitlerzinho aqui, ó, que a gente pode lançar mão dele. Um aprendiz de Hitler, ou outro. Porque o Bolsonaro é tosco, obtuso e tal, né? Ele não tem sequer a capacidade de fazer o que o Hitler fez, né? Que é fazer ali ir se reciclando, e juntando gente, aglutinando e tal, né? Fazendo a politicagem e tal. O que a direita quer é isso aí, alguém que faça isso. Fica aí o Geraldo Alckmin. O problema do Geraldo Alckmin é que ele fala de números, né, da economia e tal, para dizer que é um gestor fiscal, que é do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal, eu repito aqui, é isso aí, os tetos, né? Equilibrar o teto. Como é que equilibra o teto?
né? Vai tirando aqui, vai equilibrando. Esse teto vai equilibrando, tem que ir equilibrando aqui, ó. Esse teto aqui não pode cair e tal. Eles vão ter que tentar achar esse equilíbrio. Isso é equilíbrio fiscal. E o Geraldo Alckmin fica equilíbrio fiscal, não sei o que, responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo vai criar Vale Gás, restaurante popular e não sei mais o que, para enganar o povo. Nisso o Bolsonaro é melhor que ele. Por isso que a direita joga o Bolsonaro, né, no páreo. Quem mais? Marina Silva, com aquela pasmaceira dela, aquela discurseira dela, também não passa confiança para eles. Álvaro Dias é aquilo lá, né? A cara da Lava Jato, a cara da lama. Não chega nem perto. Esse banqueiro, Amoedo, aí, certamente é uma reserva deles. Enfim, vai criando uma situação que para eles também não está bem definida. É isso que eu falo, o candidato deles é o programa de governo, o programa do golpe. E aí vão para a baixaria contra a esquerda, né? Esse é um ponto fundamental. Esses ataques aí ao Haddad, né? Por que esses ataques ao Haddad? Ressuscitaram tudo, né? Tem aqui um jurista, Leonardo Isaac Yaroshevsky, que já falei dele aqui, escreve no Consultor Jurídico, ele diz que a denúncia é um absurdo, né? Uma denúncia em pleno período eleitoral pelo promotor Marcelo Mendrone, pelos crimes de corrupção, não sei o quê, exatamente para influenciar as eleições de outubro. A denúncia tem como base as levianas e insustentáveis delações de Ricardo Pessoa, lá da delação premiada da Lava Jato, da indústria lá, da Lava Jato e tal, da indústria da corrupção de lá, Alberto Youssef, né, e vai por aí afora. Aí ele diz aqui que, embora o inquérito não apresente prova que demonstre um pedido explícito de Fernando Haddad de dinheiro para pagamento de campanha e aponte qualquer contrapartida de Haddad ao pagamento, tal, o promotor afirmou que a jornalistas, entre aspas, não chamaria isso de suposição, diria que é uma matemática jurídica. Aí o jurista diz que a instauração de ação penal contra alguém no Estado que se pretende democrático de direito precisa de ser justificada por condutas concretas, não imaginadas. O sujeito imagina nada, ele está fazendo campanha aqui, como diz aqui o jurista, né? E como eles todos estão fazendo, o Carlos Fernando Santos Lima, aí, aquele frasista famoso de porta de banheiro de rodoviária lá da Lava Jato, né? Que ele publica lá uma das suas frases. Eu falo dele porque são reveladores, é o pensamento dessa gente aí, dessa corrente de direita, que eles falam aqui que o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu aquilo é evidente. A tal do PowerPoint, o tal do PowerPoint do Deltan Dallagnol, aquela infâmia calúnia do Grupo Globo, da Rede Globo, que eles fizeram para... Foi ali que nasceu a condenação e a prisão do Lula, né? Que se concretizou, começou a se concretizar. Que o PowerPoint apresentado por Deltan Dallagnol no dia da denúncia e tal, de Lula, apenas refletia informação e argumentos da denúncia, sendo obrigação do Ministério Público informar a população de suas atitudes e decisões. Pensar diferente é ser contra a liberdade de informação e pensamento. E a versão do Lula, da defesa? Por que não fizeram um PowerPoint da defesa do Lula, dos argumentos do Lula? Por que a Globo não fez? A mídia, o Partido Único da Mídia, não transmitiu um PowerPoint do Lula? É isso aí, o próprio Deltan Dallagnol está lá em campanha eleitoral, fazendo boca de urna lá para os corruptos, defendendo a corrupção, em nome do combate à corrupção. O que ele escreve aqui, que é pelo fim do fundo bilionário que tira dinheiro da saúde, da educação e de outros serviços públicos para as eleições e que está sendo usado para perpetuar o poder da velha política. É a história da classe política que eu sempre falo aqui, né? É o discurso da corrupção aí, ó. Cara da direita, cara desse segmento que eu falo aqui. Aí o próprio Carlos Fernando Santos Lima, ele dá uma entrevista num site que chama The Intercept Brasil, não sei porque é o inglês aí nesse nome. Mania, não sei, enfim, essa mania. Eu acho que tem aí complexo de vira-lata, acho, enfim. Que ele diz aqui que é medíocre achar que a Lava Jato é de direita, né? Aí vai fala um monte de coisa que tal, blá, blá, muito blá blá blá, muitas frases de porta de banheiro de rodoviária, mas a questão é que ele termina dizendo o seguinte: até parece lógico que pessoas de direita tenham uma tendência mais clara de apoiar a Lava Jato, porque muitos deles entendem que o que aconteceu aqui como uma questão contra a esquerda. Não é verdade. Não creio que podemos chamar de esquerda, por exemplo, o PP, o primeiro partido que chegamos. Será que vale ficarmos com essa visão conspiratóriazinha?
medíocre que o Partido dos Trabalhadores tenta fazer, é medíocre achar que a Lava Jato é de direita. Medíocre é achar que a Lava Jato não é de direita. Porque aí falta cognição social, né? Isso que eu falo aqui. Esse mundo, essa faixa bolsonarista de cachorros loucos, né? Falta exatamente essa cognição, né? A interpretação ideológica. Lógico que a Lava Jato traduz uma ideologia de direita com todos os vícios, os comportamentos, as politicagens, os golpes, a indústria da delação premiada, o mundo da corrupção. A Lava Jato traduz tudo isso, varrer corrupção para debaixo do tapete, o Caixa 2, essa história da Petrobras e tudo mais. Venda de palestra do Deltan Dallagnol, de livros, esta relação, como disse, né, certa ocasião, né, alguém disse, o que eu acho que foi o Carlos Menem na Argentina, a relação carnal com os Estados Unidos, uma coisa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Essa presença constante deles aí, fazendo todo tipo de proselitismo, Barroso batendo ponto na Globo, dando palpites e falando, participando de seminário, não sei mais o que, fazendo politicagem. Em nome da justiça. Isso não é de direita? Aí ele diz, o PP, cita aqui o PP, Partido Popular. Né? Eu já cansei de falar aqui, mas... Não cansei não. É que eu cansei aí entre aspas, né? Vício de linguagem. Eu não cansei não. Eu já expliquei algumas vezes aqui o que significa essa história de centro, de direita, quer dizer, o centro não fica no centro, o centro vai para a direita, vai para a esquerda, de acordo com os movimentos políticos. Né, o processo de aproximação da esquerda com o centro no ciclo de governos Lula e Dilma. Por que isso aconteceu? A direita vem para o centro, setores da direita vêm para o centro, o setor da esquerda vão para o centro. Né, são esses movimentos. Isso só é compreensível para quem estuda os fenômenos sociais, as categorias sociais, a filosofia, para quem tem cognição, compreensão das coisas. Nesse mundo obtuso, troglodita aí, de Lava Jato, de frases de porta de banheiro de rodoviária, né, de Sérgio Moro, né, de Hugo Studart, seu secto, da rataria pretoriana midiática, isso aí, a cognição não passa por aí. A cognição deles é limitada a uma visão estreita, ao dogmatismo, ao sectarismo, né, a simplesmente professar uma ideologia que está, na verdade, movimentando interesses de grupos, de classes e tudo mais. Os grandes interesses que tem aí, né, na privataria, no orçamento, essas coisas todas que eu falo aqui, e a miúde eles vão tirando, publicando um livrozinho aqui, fazendo uma coisinha outra ali, e todos ganhando o seu dinheirinho, fazendo proselitismo para se aparecer depois lá na Universidade Nacional de Brasília, no caso, não sei mais aonde e tal. E vão fazendo os seus proselitismos e as suas politicagens. Esse é o mundo da politicagem. Esse é o mundo da direita. A esquerda pensa diferente. É o Lula, né? O povo. Vai lá olhar cara a cara com o povo, ver as demandas do povo, interpretar a ideologia do povo e fazer esse teto aqui do povo subir para que o povo tenha condições de ter uma vida minimamente digna, com trabalho, com infraestrutura, com acesso à saúde, à educação, à civilização, à democracia. É isso aí, a essência de tudo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.